Espere. Você vai colocar isso em mim. A noiva gigante. Por correspondência congelou. Mas o milionário. A mensagem piscou na tela como um susto contido. Espere. Você vai colocar isso em mim. Não houve risos nem ironia. Apenas o silêncio pesado de um escritório de vidro, contratos espalhados, a cidade pulsando lá fora. Se você já sentiu o coração travar diante do desconhecido, conta nos comentários de onde está assistindo, deixa o like e se inscreve agora. Porque essa história começa num instante mínimo, quando uma frase simples revela um medo profundo, daqueles que ninguém confessa em voz alta. Ele era milionário, acostumado a decidir rápido, a mover cifras como quem move peças num tabuleiro. Ainda assim, ao ler aquelas palavras, a mão parou no ar. Respirou fundo. Não era sobre poder, nem sobre tamanho, nem sobre controle. Era sobre atravessar um limite invisível, onde dinheiro nenhum compra segurança. O telefone ficou sobre a mesa, vibrando como um coração exposto, enquanto ele percebia que aquela noiva, por correspondência, não estava perguntando algo concreto, mas pedindo chão. Ela, do outro lado da tela, sempre fora chamada de forte. 1,90 m de presença. Postura firme, passos largos. A gigante que não precisava de ninguém. Só que naquela pausa, com o corpo rígido e os dedos tremendo, tudo o que ela sentia era cansaço. Cansaço de lutar sozinha, de ser vista como muralha. Aceitara o compromisso por pragmatismo, por estabilidade. E agora, diante do passo seguinte, o medo se infiltrava como frio nos ossos. A resposta dele veio curta, quase um sussurro digitado. Não vou fazer nada que você não queira entender primeiro. Nesse segundo, algo rachou devagar. Não era romance fácil nem promessa vazia. Era o início de um acordo silencioso, onde confiança precisaria ser construída gesto por gesto. E se você acredita que histórias assim falam mais de coragem do que de luxo, fica comigo. Porque o que vem depois exige aprender a baixar a guarda. O mundo deles era feito de contrastes gritantes. Ele vivia entre paredes de vidro, elevadores silenciosos, reuniões que começavam no horário exato. Tudo cheirava a controle e previsibilidade. Do alto, a cidade parecia organizada, quase obediente. Mas aquela ordem externa escondia um vazio constante, preenchido por acordos frios e jantares solitários. O casamento por correspondência não surgira do nada. Era mais uma cláusula emocional num contrato de vida eficiente, uma tentativa racional de preencher um espaço que dinheiro algum conseguia aquecer. Ela vinha de outro cenário. Estradas longas, cidades médias, quartos alugados por temporadas. Seu corpo alto sempre chamava a atenção antes mesmo de suas palavras. Desde cedo aprendera a se virar sozinha, a carregar caixas, expectativas e olhares curiosos. O mundo exigia que fosse forte, e ela obedeceu. Trabalhou, sustentou-se, criou uma couraça. Mas cada mudança de cidade deixava para trás um pouco mais de confiança. O acordo matrimonial parecia oferecer repouso, uma pausa após anos de resistência silenciosa. A agência que os uniu falava em compatibilidade, em vantagens mútuas, em pragmatismo moderno. Fotos bem iluminadas, descrições medidas, promessas de estabilidade. Nada ali mencionava medo, insegurança ou a dificuldade de dividir o próprio espaço. O mundo ao redor aceitava esse tipo de união como transação limpa. Amigos dele viam como excentricidade controlada. Conhecidos dela chamavam de oportunidade rara. Ninguém perguntava o que custava, por dentro, aceitar ser escolhida assim. Entre fusos horários e mensagens traduzidas, eles aprenderam a se reconhecer por fragmentos. Ele mostrava vistas da cidade, cafés minimalistas, o silêncio do escritório à noite. Ela enviava imagens do céu aberto, estradas vazias, mãos calejadas segurando uma xícara simples. Dois mundos distantes, tocando-se apenas pela tela. A distância criava segurança, permitia editar palavras, esconder pausas, evitar o contato direto com aquilo que poderia desestabilizar ambos. A sociedade ao redor reforçava papéis claros. Ele, o provedor seguro, o homem que resolve. Ela, a presença marcante, quase intimidante, vista como alguém que não se quebra. Esse enquadramento facilitava tudo por fora,
mas sufocava por dentro. Cada mensagem carregava expectativas invisíveis. Cada silêncio virava ruído. O mundo não dava espaço para dúvidas delicadas. Exigia decisões firmes, passos largos, certezas rápidas que nenhum dos dois realmente possuía. Assim, o contexto em que essa história nasce não é apenas geográfico ou social, é emocional. Um tempo em que relações se negociam, em que medo se disfarça de praticidade. Entre vidro e estrada, luxo e simplicidade, ambos caminham para um encontro inevitável. O mundo os empurra para frente, sem perguntar se estão prontos. E é nesse empurrão silencioso que a confiança começa a ser testada, mesmo antes do primeiro toque. Ele crescera aprendendo que valor se mede em resultados. Desde jovem, números substituíram afeto, metas ocuparam o lugar de perguntas. O pai ausente deixara como herança a ideia de que fraqueza custa caro. Assim ele construiu impérios e paredes internas com a mesma precisão. Sempre bem vestido, postura firme, olhar treinado para não revelar demais. No fundo, porém, havia um cansaço discreto, uma solidão organizada. O casamento por correspondência parecia lógico. Alguém que chegaria sem exigir desmontar tudo o que ele levou décadas para erguer. Apesar da imagem de controle, ele tinha seus próprios silêncios. À noite, quando o escritório esvaziava, ficava alguns minutos olhando a cidade, luzes piscando como perguntas sem resposta. Nunca aprendera a pedir cuidado. Pagava por serviços, por companhia ocasional, por distrações caras. Mas aquilo não aquecia. A ideia de uma noiva distante oferecia segurança, menos risco de confronto direto, menos chances de ser visto além da superfície. Ele acreditava que podia conduzir tudo com calma, como mais um projeto bem planejado. Ao ler a mensagem dela, algo escapou do roteiro. Não foi o conteúdo literal, mas a vulnerabilidade implícita. Ele reconheceu aquele medo, porque também o sentia, embora nunca o tivesse nomeado. Medo de invadir, de falhar, de não saber como cuidar sem dominar. Pela primeira vez em muito tempo, não respondeu como executivo, mas como homem. As palavras simples surgiram quase sem filtro, revelando um desejo silencioso de fazer diferente, de não repetir padrões que sempre o deixaram sozinho. Ele começou a observar detalhes que antes ignorava. O tempo que levava para responder, o cuidado nas frases, as pausas. Percebeu que não queria impressioná-la com cifras ou promessas grandiosas. Queria ser compreendido. Isso o assustava mais do que qualquer negociação arriscada. Abrir espaço para o outro significava aceitar que nem tudo podia ser controlado. E para alguém acostumado a mandar, essa renúncia parecia um salto no escuro, feito sem garantias contratuais. Havia também a questão do olhar alheio. Amigos sugeriam que ele estava comprando tranquilidade. Colegas elogiavam a eficiência da escolha. Ele sorria, concordava superficialmente, mas por dentro algo começava a se deslocar. Ele não queria tranquilidade vazia, queria presença. A noiva gigante que todos imaginavam como figura exótica tornava-se aos poucos alguém real, com medo, história e limites. E isso exigia dele uma postura que dinheiro nenhum ensinara. Assim, o protagonista dessa história não é apenas um milionário em busca de estabilidade. É um homem aprendendo, tarde, que força não está em conduzir tudo, mas em parar quando alguém treme do outro lado. A mensagem dela abriu uma fresta por onde entrou luz e desconforto. Ele ainda não sabia como atravessar aquilo, mas pela primeira vez não quis fugir. Ficou, leu de novo e esperou, disposto a escutar antes de agir. Ela sempre foi vista antes de ser ouvida. A altura impunha respeito automático, às vezes medo, quase nunca cuidado. Desde cedo aprendeu a ocupar menos espaço emocional para compensar o físico. Sorria firme, falava pouco, resolvia tudo sozinha. O mundo a treinou para não pedir. Cada relação anterior reforçava a mesma lógica. Esperavam dela segurança, nunca dúvida. Assim, tornou-se especialista em esconder fragilidade atrás de ombros largos e passos decididos, até acreditar que realmente não precisava de ninguém. O antagonista da sua história não tinha rosto definido. Era feito de olhares atravessados, comentários velados, expectativas silenciosas.
Era a ideia constante de que ela precisava ser menos para caber ou mais para merecer. Em relacionamentos, isso se traduzia em concessões unilaterais, em silêncios engolidos. Quando algo a assustava, dizia a si mesma que era bobagem. O medo virava vergonha, e a vergonha, isolamento. O acordo matrimonial surgiu como fuga desse ciclo, não como sonho. Havia também o antagonismo interno, mais cruel. A voz que dizia que estabilidade valia mais do que intimidade, que entender demais era perigoso, que confiar era abrir brechas num mundo que sempre exigiu defesa. Ao aceitar o compromisso, ela prometeu a si mesma não criar expectativas. Ser funcional, ser correta, mas o corpo não obedeceu. Diante do desconhecido, tremeu, e naquele tremor, tudo o que ela tentara controlar emergiu de uma vez, sem pedir licença. O medo que a paralisou naquela mensagem não era físico, era simbólico. Era o receio de ser atravessada sem ser vista, de ter seus limites ignorados em nome de um acordo assinado. O antagonista ali era a história inteira que ensinou que seu não importava tanto quanto sua utilidade. Perguntar foi um ato de coragem, mesmo que soasse simples. Foi a primeira vez que ela colocou uma dúvida, onde antes só colocava resistência muda. Ela imaginava o homem do outro lado como todos os outros, seguro demais, distante demais, pronto para decidir por ela. Por isso, congelou ao enviar a mensagem. O silêncio que se seguiu parecia confirmação de seus piores medos. Cada segundo sem resposta reforçava a presença desse antagonista invisível, sussurrando que ela tinha ido longe demais, que mostrara fraqueza onde não devia. Quando a resposta chegou, curta e respeitosa, o antagonista não desapareceu, mas recuou um passo. Ainda estava ali, observando, pronto para atacar de novo. A confiança não nascera, apenas encontrara um pequeno espaço para respirar. Ela continuava dividida entre fugir e ficar. O conflito estava armado, porque agora, para seguir adiante, não bastava ser forte. Seria preciso confrontar tudo o que a ensinou a nunca baixar a guarda. O evento de giro começou sem anúncio, numa chamada de vídeo marcada para tratar de detalhes práticos, horários, chegada, documentos. Tudo parecia seguro até que, ao ver o rosto dele na tela, algo nela cedeu. Não foi choro nem drama. Foi um silêncio longo demais. Ela desviou o olhar, respirou fundo e o corpo denunciou o que as palavras tentavam esconder. A conversa técnica perdeu sentido. Pela primeira vez, o acordo saiu do papel e ganhou presença real, impossível de controlar à distância. Ele percebeu a mudança antes mesmo de entendê-la. Parou de falar. Inclinou-se levemente para a câmera como se isso diminuísse o espaço entre eles. Não fez perguntas diretas. Esperou. Esse gesto simples quebrou o ritmo esperado. O mundo ensinara a ambos que silêncio é falha. Ali, tornou-se convite. Ela sentiu o peito apertar, as mãos suarem. O evento não era a chamada em si, mas a suspensão das regras conhecidas, onde ninguém precisava correr para preencher o vazio. Quando ela finalmente falou, não explicou tudo. Disse apenas que tinha medo de não ser respeitada quando estivesse ali, de corpo inteiro, fora da tela. As palavras saíram tortas, incompletas. Mesmo assim, bastaram. Ele não tentou corrigir, minimizar ou resolver. Disse que aquele medo mudava tudo, que se seguissem seria com outro ritmo. Aquela frase virou o eixo da história. Não era mais sobre cumprir um plano, mas sobre redefinir o caminho antes do primeiro encontro. Esse foi o verdadeiro giro, a possibilidade de escolher diferente. Ele cancelou compromissos, adiou decisões, reorganizou a agenda para estar disponível. Atos pequenos, mas impensáveis antes. Ela, do outro lado, sentiu algo novo e assustador. Ser considerada sem precisar provar força. O evento não teve aplausos nem testemunhas. Foi íntimo, quase invisível. Mas ali algo saiu do curso previsto e entrou num território onde controle não garantia segurança. O medo tentou reagir. A velha voz interna dela alertou que isso podia ser estratégia, encenação. A dele sussurrou que estava se expondo demais, cedo demais. Ambos sentiram vontade de recuar. Esse instante de hesitação marcou o ponto sem retorno. Se continuassem, não poderiam fingir que era apenas um acordo prático.
O giro os empurrou para um lugar onde escolhas teriam consequências emocionais reais, sem blindagem. Ao encerrar a chamada, nenhum dos dois sorriu, mas também não sentiram arrependimento. Havia um peso novo, misturado com alívio. O mundo externo seguia igual. Contratos assinados, estradas longas, agendas cheias. Por dentro, porém, algo tinha sido deslocado. O evento de giro não prometeu felicidade, prometeu dificuldade. E, estranhamente, isso os aproximou. Porque, pela primeira vez, ambos sabiam que seguir exigiria mais do que força ou dinheiro. Exigiria confiança em construção. A aproximação começou nos detalhes. Mensagens menos frequentes, porém mais densas. Ele perguntava antes de sugerir. Ela respondia sem medir tanto cada palavra. Havia dias de silêncio que não doíam, apenas descansavam. Esse novo ritmo criava tensão, porque nada era automático. Cada passo precisava ser escolhido. Ela sentia o impulso de voltar ao modo prático, resolver logo, acabar com a espera. Ele lutava contra o hábito de conduzir tudo. A tensão não vinha de conflitos abertos, mas da necessidade constante de atenção consciente. Quando falaram sobre o encontro presencial, o ar mudou. Datas, voos, horários. Tudo concreto demais. Ela sentiu o estômago fechar. Imaginava o aeroporto, os olhares, o primeiro abraço. O corpo alto, sempre exposto, agora parecia ainda maior. Ele percebeu a mudança na voz dela e sugeriu algo simples. Sem pressa, sem cerimônia. Apenas chegar. Essa proposta contrariava tudo o que ela conhecia. Não haveria espetáculo nem controle social. Só dois corpos reais ocupando o mesmo espaço pela primeira vez. A tensão crescia nos intervalos. Entre uma mensagem e outra, pensamentos invadiam. Ela se perguntava se conseguiria dizer não, se algo a incomodasse. Ele se perguntava se saberia ouvir sem se defender. Ambos ensaiavam conversas imaginárias, respostas perfeitas que provavelmente não seriam usadas. O desenvolvimento da relação não avançava em linha reta. Era feito de avanços tímidos e recuos silenciosos. Cada um precisava lidar com a própria ansiedade sem transferi-la para o outro. Houve uma noite em que ela quase cancelou tudo. O medo veio forte, acompanhado de memórias antigas. Relações em que sua presença física virara desculpa para invasões emocionais. Pegou o telefone várias vezes, escreveu e apagou mensagens. Do outro lado, ele também hesitou. Pensou se estava preparado para alguém que não se encaixava nos papéis sociais habituais. A tensão atingiu o pico naquele vazio compartilhado, onde ambos escolheram não agir impulsivamente. Na manhã seguinte, ela enviou uma mensagem simples, dizendo que estava com medo, mas seguia. Não pediu garantia, apenas avisou. Ele respondeu agradecendo a honestidade. Nenhum deles tentou transformar aquilo em algo bonito. Era cru, desconfortável, real. Essa troca sustentou o dia inteiro. O desenvolvimento da relação acontecia ali, nesse espaço onde sentimentos não eram resolvidos, apenas reconhecidos. A tensão deixava de ser ameaça e começava a virar matéria-prima. Os preparativos seguiram sem grandes gestos. Ele escolheu um apartamento discreto, longe de olhares curiosos. Ela decidiu viajar com pouca bagagem, como se isso a deixasse mais leve. Cada decisão carregava significado. Não eram escolhas neutras. A proximidade se construía na renúncia a excessos. Ele abriu mão de ostentação. Ela abriu mão de armaduras visíveis. A tensão se mantinha, mas agora era acompanhada por uma curiosidade silenciosa, quase tímida. No voo, ela observou as mãos grandes, firmes, descansando sobre o colo. Pensou em quantas vezes essas mãos tinham sido usadas para afastar, não para pedir. O corpo ocupava o assento com dificuldade, lembrando-a de que nunca passava despercebida. Respirou fundo. Não havia mais volta. Ele, no escritório vazio, acompanhava o trajeto do avião no aplicativo. Cada atualização era um lembrete de que algo irreversível se aproximava. Quando ela chegou, não houve flores nem fotógrafos. Apenas ele, parado alguns metros à frente, esperando. O primeiro olhar foi estranho, desalinhado. A imagem construída pela tela não dava conta da presença real. A altura dela o fez erguer o queixo. O silêncio pesou. A tensão se materializou naquele espaço entre eles. Ele perguntou se podia se aproximar.
A pergunta simples quebrou algo antigo. Ela assentiu. Um passo, depois outro. O abraço não foi imediato. Primeiro, um toque leve no braço, com sentido. O corpo dela reagiu com rigidez inicial. Depois cedeu um pouco. Ele manteve distância suficiente para que ela respirasse. Não havia urgência. O desenvolvimento daquela relação passava pelo aprendizado do ritmo do outro. Cada gesto era testado. A tensão não desaparecia, mas se transformava em atenção plena. O mundo ao redor parecia suspenso, como se aguardasse. No caminho até o apartamento, conversaram sobre coisas neutras. O trânsito, o clima, o cansaço. Era uma forma de manter o chão. Ainda assim, cada palavra carregava subtexto. Ela observava se ele invadiria seu espaço. Ele observava se ela se fecharia. O desenvolvimento se dava na observação mútua. Não havia garantias, apenas tentativas. A tensão era constante, mas agora, acompanhada de respeito explícito, quase palpável. No apartamento, ele mostrou os cômodos e perguntou onde ela preferia ficar. Não assumiu nada. Esse gesto simples teve peso enorme. Ela escolheu o quarto com a janela maior. Precisava de luz. Ele respeitou sem comentar. A tensão se deslocou para dentro dela. Pela primeira vez, alguém não decidira por ela. Isso a deixou sem referência. O desenvolvimento da relação exigia aprender algo novo. Escolher sem se defender. À noite, sentaram-se à mesa, distantes. Comeram devagar. O silêncio voltou, mas não era hostil. Era carregado de possibilidades. Ela sentia o corpo cansado, mas alerta. Ele sentia o coração acelerado, contido. A tensão estava ali, densa, mas não ameaçadora. Era o resultado de duas pessoas tentando não repetir padrões antigos. O desenvolvimento não prometia conforto imediato, prometia consciência. Antes de se recolherem, ele perguntou como ela estava. Não se precisava de algo, mas como estava. A pergunta abriu um espaço inesperado. Ela respondeu com honestidade parcial. Disse que estava nervosa, mas grata. Não conseguia ir além. Ele aceitou. O desenvolvimento daquela relação respeitava limites progressivos. Cada noite seria um teste. Cada manhã uma nova negociação interna. Sozinha no quarto, ela encostou a testa na janela. A cidade era estranha, luminosa. Pensou em tudo que a trouxera até ali. A tensão ainda pulsava, mas havia algo diferente. Não estava sozinha dentro dela. Do outro lado da porta, ele também não dormia. Ambos sabiam que o mais difícil ainda estava por vir. Aproximar-se de verdade exigiria mais do que cuidado. Exigiria coragem contínua. Assim, o desenvolvimento seguiu sem explosões nem promessas. Apenas presença repetida, atenção constante, escolhas pequenas. A tensão não era sinal de erro, mas de importância. Eles avançavam devagar, conscientes de que qualquer pressa poderia quebrar algo delicado. O caminho não estava claro, mas, pela primeira vez, ambos aceitavam caminhar sem mapa, confiando que respeitar o passo do outro era, em si, uma forma nova de força. O clímax chegou sem aviso, numa noite comum demais para carregar tanto peso. Estavam sentados no sofá, a luz baixa, um espaço respeitoso entre os corpos. O silêncio parecia confortável até deixar de ser. Ela sentiu o coração acelerar, o corpo aquecer e travar ao mesmo tempo. Não era desejo simples, era memória misturada com medo. Ele percebeu a mudança na respiração, o enrijecer dos ombros. Parou tudo. Perguntou com voz baixa se ela queria continuar ali ou se preferia parar. A pergunta abriu uma porta perigosa. Ela respirou fundo, as mãos grandes apertando o tecido da roupa. Pela primeira vez não respondeu rápido. O passado inteiro atravessou aquele segundo. Relações onde parar não era opção, onde perguntas vinham tarde demais. A garganta fechou. O clímax não estava no toque, mas na escolha. Ela disse que queria continuar, mas devagar. Disse também que precisava confiar que poderia mudar de ideia. As palavras saíram trêmulas, ditas, não podiam mais ser recolhidas. Ali a história exigia a verdade completa. Ele ouviu sem interromper. Cada frase parecia desmontar algo dentro dele. O impulso antigo de conduzir, de provar segurança, tentou surgir. Ele o conteve.
Disse que parar seria sempre possível, sem explicações, que entenderiam juntos cada passo. Não havia promessa de perfeição, apenas compromisso com o limite. O clímax se formava nesse espaço frágil, onde ambos estavam expostos. Não havia música, nem gestos grandiosos. Apenas duas pessoas renegociando tudo o que aprenderam sobre proximidade. Quando ele se aproximou, pediu permissão de novo. O toque foi leve, quase inseguro. Ela sentiu o corpo reagir em ondas contraditórias, vontade e receio, força e fragilidade misturadas. O clímax não explodiu, se expandiu. Cada gesto era uma pergunta silenciosa, cada resposta um pequeno ato de confiança. O tempo parecia desacelerado. Nada ali podia ser apressado. O que estava em jogo não era a intimidade física, mas a possibilidade real de não ser invadida. Em certo momento, o medo voltou forte. Ela pediu para parar. A palavra ficou suspensa no ar. Ele parou imediatamente, sem frustração visível, sem cobrança. Sentou-se um pouco mais distante, respeitando o espaço. Esse gesto simples foi a revelação. O clímax se deslocou para dentro dela. O corpo, preparado para a defesa, não precisou lutar. As lágrimas vieram sem aviso. Não eram de tristeza, mas de alívio tardio. O limite fora honrado. Ele permaneceu ali, presente, sem tentar consertar. Disse apenas que estava tudo bem, que ela não devia nada. Essas palavras atingiram mais fundo do que qualquer aproximação anterior. O clímax revelava sua verdadeira natureza. Confiança não se prova avançando, mas parando quando é preciso. Se você sente que histórias assim falam de escolhas difíceis e verdadeiras, aproveita esse momento e se inscreve no canal. Comenta o que essa cena desperta em você. Sua presença também importa aqui. Ela percebeu naquele choro contido que sempre associara respeito à distância, nunca à escuta. O clímax foi interno, entender que não precisava endurecer para ser segura, que alguém podia ficar mesmo quando ela recuava. Essa revelação reorganizou tudo. O medo não sumiu, mas perdeu o comando. Pela primeira vez ela sentiu que seu tamanho não era obstáculo nem arma, era apenas parte de quem era, aceita sem negociação. Ele, por sua vez, sentiu algo quebrar e se recompor. Percebeu que cuidar não significava conduzir, mas sustentar o espaço do outro. O clímax o obrigou a abdicar do papel confortável de salvador. Ele não fez nada extraordinário, apenas respeitou. E isso mudou tudo. A revelação era simples e profunda. Amor não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se preserva intacto no outro. A noite terminou sem grandes gestos. Sentaram lado a lado, em silêncio, corpos próximos sem se tocar. O clímax não trouxe êxtase, trouxe clareza. Ambos sabiam que algo essencial tinha sido decidido ali, não por palavras bonitas, mas por ações contidas. A confiança finalmente deixara de ser conceito, tornara-se experiência vivida, e isso não podia mais ser desfeito. O dia seguinte amanheceu diferente, mesmo sem mudanças visíveis. A luz entrou pela janela do quarto dela de forma mais suave, menos ameaçadora. O corpo ainda carregava resquícios de tensão, mas algo tinha se assentado por dentro. Ao sair do quarto, encontrou-o na cozinha preparando café em silêncio. Não houve constrangimento, apenas um olhar breve, respeitoso. O desfecho começava ali, na continuidade simples após o momento mais difícil, quando o mundo não desmorona, mas se rearranja. Ele ofereceu a xícara e esperou que ela aceitasse. Pequeno gesto, grande significado. Não antecipou desejos. Ela segurou a porcelana com as duas mãos, sentindo o calor. Percebeu que não estava sendo observada como objeto frágil, nem como força indestrutível, apenas como alguém presente. O desfecho se construía na normalidade cuidadosa, onde cada ação confirmava, sem palavras, que o limite da noite anterior seguia válido à luz do dia. Conversaram sobre coisas práticas, mas o tom era outro. Ele sugeriu ajustar os planos da semana conforme ela se sentisse. Não como concessão, mas como escolha compartilhada. Ela, surpreendendo a si mesma, opinou. Disse o que gostaria de fazer, o que ainda não. Ninguém se ofendeu. O desfecho moral começava a se materializar em ações. Respeito constante, não episódico.
A confiança mostrava que não era emoção passageira, mas estrutura em construção. Mais tarde, saíram para uma caminhada curta. A cidade parecia menos opressiva. Ela caminhava ereta, como sempre, mas agora sem a rigidez defensiva. Ele acompanhava o ritmo sem tentar acelerar. Pessoas olhavam como sempre olharam. A diferença estava dentro dela. Não precisava provar nada. O desfecho se fazia nesse deslocamento simbólico. Ocupar o espaço sem armadura, sabendo que podia recuar se quisesse. Em casa, ele mostrou documentos, acordos, cláusulas, mas desta vez explicou cada detalhe, perguntando se fazia sentido. Não usou linguagem técnica para encerrar conversa. Fez o contrário. Abriu espaço para perguntas. Ela questionou, discordou de pontos, sugeriu mudanças. Ele aceitou. O desfecho moral ganhava forma concreta. A relação deixava de ser assimétrica, não por discurso, mas por prática diária de escuta e ajuste. À noite sentaram-se novamente no sofá. A proximidade era maior, natural. Não houve medo nem urgência, apenas presença. O desfecho não prometia perfeição nem ausência de conflitos futuros. Prometia algo mais raro, a certeza de que limites seriam respeitados mesmo quando ninguém estivesse olhando. A confiança, enfim, deixava de ser teste, tornava-se base. E isso era a verdadeira recompensa, silenciosa e firme, construída sem espetáculo. A mensagem final desta história não nasce de um gesto grandioso, mas da repetição silenciosa do respeito. Confiar não foi fechar os olhos, foi mantê-los abertos sem precisar endurecer. Ela aprendeu que sua força não diminuía quando pedia pausa. Ele entendeu que seu valor não estava em conduzir, mas em sustentar presença. A confiança se revelou como prática diária, feita de escolhas pequenas que protegem o que é sensível. Nada ali foi mágico. Tudo foi construído. E isso tornou cada passo mais verdadeiro. O mundo continua medindo pessoas por tamanho, poder, utilidade. Mas ali, entre dois corpos aprendendo novos ritmos, outra lógica se instalou. A confiança não eliminou o medo. Deu a ele um lugar onde não manda sozinho. Quando limites são respeitados, o amor deixa de ser risco constante e vira chão possível. Essa história não fala de finais perfeitos, mas de começos mais honestos, onde ninguém precisa desaparecer para que o outro exista inteiro. Talvez essa seja a maior lição. Confiança não se exige, se oferece com constância. Não nasce do controle, mas da escuta. Não cresce na pressa, mas na atenção. Quando alguém para ao ouvir um basta, algo antigo se cura devagar. E quando alguém ousa dizer o que sente, mesmo tremendo, muda o curso da própria história. A confiança transforma relações porque transforma primeiro quem escolhe praticá-la, mesmo sem garantias. Se essa história tocou você, leve isso consigo. Amar não é invadir, é permanecer disponível. Se você acredita que confiança muda destinos e cura silêncios antigos, escreva confiança nos comentários. Esse gesto simples também é um compromisso. Um lembrete de que respeito, quando é real, não diminui ninguém. Pelo contrário, amplia.